Amém? Evangelho segundo João, capítulo de número 15, versículo de número 16. Diz assim o texto: Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao meu Pai, Ele vos conceda. Vou ler novamente, na minha versão. Não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi vocês. Escolhi vocês, vos nomeei, vos equipei, dei a vocês poder, autoridade, unção, revelação, graça, para que vocês vão e deem fruto. A fim do quê? A fim de que esse fruto permaneça. A fim de tudo quanto vocês pedirem ao meu Pai no meu nome, eles vos conceda, para que o meu propósito através da vida de vocês se cumpra, se realize e se concretize. Ele nomeou, Ele chamou, Ele nomeou, Ele equipou, Ele outorgou poder e autoridade, unção, nos deu uma tarefa, para que cada um de nós cumpramos essa tarefa. Algum tempo atrás eu assisti um filme. Dois amigos, eles resolveram fazer uma viagem. E então eles projetaram todos os detalhes dessa viagem. Eles estavam muito alegres, muito contentes, animados, ansiosos por aquela viagem que eles iriam fazer. Era uma oportunidade de eles estarem curtindo a vida, de eles estarem celebrando a amizade deles. Então eles compraram a passagem para um cruzeiro, e eles embarcaram naquele cruzeiro. Só que no meio do cruzeiro acontece o inesperado. Vem uma forte tempestade, vem uma forte tribulação, e aquele cruzeiro, aquele navio, ele afunda. Algo parecido com Titanic. E então aqueles dois amigos, eles fazem uso do colete salva-vidas. E antes mesmo que o barco ele afunde, que o navio ele afunde, eles pulam na água e ficam à deriva, à própria sorte. E eles começam a olhar em volta aquele navio afundando, pessoas desesperadas, pessoas morrendo afogadas, pessoas sem rumo na vida. E então eles estavam perto, eles conseguiram chegar um perto do outro e começaram a perguntar: e aí, será que nós sobreviveremos? Será que nós vamos sobreviver a esse naufrágio? Até quando a gente vai ficar aqui à deriva? E um dos amigos respondeu assim para o outro: deixa eu te dizer uma coisa. É óbvio que não foi nessa tranquilidade que eu estou falando, não foi nessa calma que eu estou falando, mas mais ou menos assim: deixa eu te dizer uma coisa. Eu não estou pensando se eu vou sobreviver. Já estou pensando naquilo que eu vou fazer depois de sobreviver. A mente de um daqueles amigos não estava no naufrágio, não estava na tragédia, não estava no perigo iminente, não estava na tribulação, não estava no sofrimento. O coração, a alma, a mente dele estava projetada para aquilo que ele deveria fazer depois do naufrágio. Eu achei isso muito interessante. Porque o que nós temos que ter em mente é não somente sobreviver, mas o que nós iremos fazer depois de sobreviver. O problema não é sobreviver somente, mas é o que nós iremos fazer da nossa existência. E por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque hoje vocês estão aqui num cruzeiro. Hoje vocês estão aqui numa viagem. Hoje vocês estão aqui se abastecendo.
Mas quando vocês saírem daqui para enfrentar o mundo lá fora, aí as coisas irão começar a acontecer. Vocês verão tragédias, vocês verão tribulações, vocês irão ver mortes, vocês verão dificuldades, vocês virão coisas que talvez tire a esperança dentro do coração de vocês. E o que eu tenho que fazer então? Eu não tenho somente que sobreviver. Eu tenho que ter uma razão de viver. E a pergunta que eu quero deixar para vocês, para cada um de vocês que estão aqui nessa noite, é o seguinte: o que você vai fazer depois que você sair daqui? Qual é o teu propósito de vida? Qual é o teu ideal de vida? Quais são os teus sonhos, as tuas metas, os teus projetos para depois que você sair daqui e encarar a vida lá fora? Essa é a grande questão, a questão crucial que cada um de nós temos que responder. Porque se eu não tiver um projeto de vida, se eu não tiver um sonho, se eu não tiver um plano bem definido, depois que eu sair daqui, eu irei naufragar junto com tanta gente que está lá fora, naufragando na vida, naufragando nas tragédias da vida. A pergunta que eu quero deixar para vocês refletirem nesta noite: qual é a razão? Qual é o motivo pelo qual você vai viver depois que você sair daqui? Que você vai encontrar tribulação, você vai encontrar dificuldade, você vai sofrer, você vai encontrar inúmeras situações que vão tentar roubar a esperança dentro da tua alma e do teu coração. Você vai encontrar inúmeras situações que vai se levantar contra a sua vida para roubar a fé e tudo aquilo que você foi edificado nesse lugar. E se você não tiver um projeto de vida, se você não tiver um sonho vindo diretamente de Deus para a tua existência, você vai naufragar na fé. Você vai naufragar na fé. Existem muitas pessoas hoje que estão naufragando na fé porque não encontraram um propósito para a sua existência. E qual é a primeira coisa que eu preciso fazer então para não naufragar? Porque nesse texto, Jesus, parafraseando esse texto, Jesus estava dizendo assim: olha, eu escolhi a cada um de vocês, não foram vocês que me escolheram. Eu escolhi vocês porque eu tenho um propósito com a vida de vocês. Eu tenho um sonho para a vida de vocês. Eu tenho um projeto para a vida de vocês. Qual é esse projeto? Que vocês deem fruto e que esse fruto permaneça, a fim de tudo quanto vocês pedirem ao meu Pai em relação a esse projeto, que Ele escute vocês, que Ele atende vocês, que Ele respalde vocês, que Ele dê recurso para cada um de vocês, para vocês cumprirem o propósito que eu tenho na vida de vocês. Foi o próprio Deus que escolheu cada um de vocês. Não foram vocês que escolheram a Deus. Não foi vocês que simplesmente decidiram vir para esse lugar. Não foi. Foi o próprio Deus que escolheu a dedo cada um de vocês para que vocês estivessem aqui, porque Ele deseja realizar em vocês e através de vocês uma grande obra para a glória do seu nome. Glória a Deus. Mas o que eu preciso então fazer para não naufragar na fé? Eu preciso buscar um propósito em Deus. A primeira coisa que eu preciso saber e ter definido na minha vida, qual é o propósito que Deus tem para a minha vida. Qual é o propósito que Deus tem para a minha vida? Por exemplo, para a minha vida eu sei o propósito que eu tenho. Eu sei exatamente qual é o propósito que Deus tem para a minha vida e através da minha vida. Isso parece óbvio. Mas alguns desanimam na fé
porque não conhecem esse propósito, porque não buscaram esse propósito, porque não discerniram ainda esse propósito. E isso é essencial, porque quando você estiver lá fora, vivendo e experimentando as tribulações, dificuldades e luta da vida, você vai dizer assim: não, eu tenho um propósito de Deus, eu vou viver em função desse propósito, e eu sei que se Deus é por mim, ninguém será contra mim. Qual é o propósito que Deus tem específico com a sua vida? Você vai ter que buscar esse propósito. É essencial, é urgente que você busque esse propósito do Senhor. Vocês se lembram de Caleb e Josué? Deus tinha um propósito com a nação de Israel. O Senhor tinha um sonho para a nação de Israel. E então, me desculpe a linguagem, 10 Zé Ruela foram, subiram, viram a terra prometida e voltaram infamando a terra. Olha, é muito perigoso. A treta lá vai ser brava. Eu não vou ter recurso, eu não vou ter estrutura, eu não vou ter capacidade, nós não conseguiremos vencer os anaquins, nós não conseguiremos vencer os jebuseus, os amorreus, eles são gigantes, maiores que nós. 10 perderam o propósito de Deus para a sua vida. 10 perderam o propósito. Somente 2 disseram: não, vamos porque Deus está nesse negócio. Glória a Deus, vamos porque Deus está conosco. Vamos porque se Deus falou, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Vamos porque Deus vai ser conosco. Quem foram esses homens? Josué e Caleb. E eu acho lindo a palavra que Caleb diz. Caleb fala assim: ei, já estão desanimados, nem entraram na luta ainda? Subamos animosamente e vamos possuir a terra que Deus tem dado para nós. Mas sabe o que eu acho legal? A terminologia que Caleb usa. Subamos animosamente. Vamos subir com ânimo. Vamos subir com garra. Vamos subir com força. Vamos partir para cima. Vamos guerrear, porque o Senhor dos exércitos é conosco e é Ele que faz a nossa guerra. Glória a Deus. Gente, para de desânimo. Nós temos um propósito, nós temos um sonho, nós temos um projeto de Deus para a nossa vida. Vamos embora, vamos porque Deus é conosco. Glória a Deus. Os caras sabiam o propósito que eles tinham. Só dois discerniram qual era o propósito, partiram para cima. Não arregaram. Por isso que eu estou te dizendo, quando você tem certeza do teu propósito, do teu projeto, do sonho de Deus para a sua vida, pode acontecer o que for. Você pode até fraquejar em determinado momento. Você pode até esmorecer em determinado momento, que isso é normal do ser humano. Mas Deus é poderoso para te fortalecer. Glória a Deus, aleluia. Para te fazer conquistar aquilo que Ele tem prometido para você. Para te fazer entrar na terra prometida que Ele preparou para você. Glória a Deus. De novo, é urgente. Descubra qual é o propósito de Deus para a tua vida. Por favor. Descubra, obrigado, o propósito de Deus para a sua vida. Segundo, é preciso confirmar esse propósito com Deus. Parece óbvio também, né? Parece óbvio.
Porque muitas pessoas acham que estão num propósito que é de Deus, mas na verdade não é um propósito de Deus. Porque já dizia o profeta, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Ou seja, ele estava dizendo que as nossas emoções, que os nossos sentimentos, eles são enganosos. E às vezes nós somos direcionados por uma emoção e por um sentimento. E no reino de Deus não existe sentimento, não existe emoção, pode até existir como consequência da fé, mas é a fé que deve ser a prioridade. Então eu preciso confirmar esse propósito com Deus. Deus, é isso mesmo que tu queres de mim? É isso mesmo que o Senhor quer que eu realize? Que o Senhor quer fazer através de mim? Não basta ter um propósito. Nós temos que ter certeza desse propósito, confirmar esse propósito com Deus. Segundo o livro das Crônicas, capítulo de número 18, Josafá faz uma aliança com Acabe, rei de Israel, reino do norte e reino do sul. E então Josafá diz assim, olha, não tem profeta aí para consultar? E o Acabe diz assim, temos 400 profetas aqui, e tome profeta, e entra o primeiro profeta, entra o segundo, entra o terceiro, entra o 30º, entra o 100º, e entram os 400 profetas de Deus, e todos profetizam a mesma coisa. Pode sair para a guerra, sobe para Ramote Gileade, que Deus é com vocês. Só que o Josafá, que era um homem de Deus, ele desconfia. Diz assim, pera lá, tem mais alguém aqui que possa confirmar isso para a gente? Aí o Acabe, que não ia com a cara de um certo profeta chamado Micaías, ele diz assim, tem o filho do capeta aí, mas ele nunca vai com a minha cara. Porque ele sempre profetiza coisa ruim contra mim. Ele sempre profetiza derrota para mim. Aí Josafá então diz assim, é esse mesmo que eu quero. Traz o Micaías. E então introduzem Micaías na presença de Acabe e na presença de Josafá. E o Micaías, num determinado momento, ele tenta dissuadir a situação. E ele diz assim, não, pode ir para a guerra. Porque ele sabia que Acabe ia passar o cerol nele. E aí então um dos reis diz assim, fala a verdade. Diz a verdade. E Micaías diz assim, não sobe porque vai dar ruim. Não sobe porque vai dar treta. Aí o Acabe fala assim, não disse? O cara só sabe profetizar o que é ruim contra mim. E aí o Acabe diz assim, olha, quando eu voltar da guerra, você está frito na minha mão, Micaías. Aí o Micaías diz assim, se você voltar da guerra, eu não sou homem de Deus, eu não sou profeta de Deus. E o que acontece? Acabe morre na guerra, porque confiou em 400 profetas que falaram do seu próprio sentimento, que falaram do seu próprio coração, que não consultaram ao Senhor, não confirmaram com o Senhor se poderiam ir para a guerra. Então não basta ter um projeto, tem que confirmar esse projeto com Deus, porque o nosso coração é enganoso. O nosso coração é traiçoeiro. Quando eu confirmo com Deus esse projeto, e o Deus responde para mim, e o Senhor responde e confirma esse projeto para mim, então acontece o que diz o Salmo 37, no versículo de número 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Confirmou o projeto com Deus?
confirmou o teu sonho, o teu propósito com Deus, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, descansa nele e o mais ele fará. Glória a Deus. Descansa. Glória a Deus. Confirmou? Descansa. E o que mais que eu preciso fazer? Eu preciso desenvolver estratégias com Deus. Porque as coisas não caem simplesmente do céu. As coisas não acontecem simplesmente num passe de mágica. Às vezes nós cremos num Deus que parece mais o gênio da lâmpada, o Aladim. Aonde ele esfrega a lâmpada e sai um gêniozinho e vem trazer todas as coisas assim, de mão beijada, tudo mastigado. E no reino de Deus as coisas não funcionam assim. Eu tenho que buscar um projeto de Deus, um propósito de Deus, confirmar esse propósito com Deus, mas eu tenho que buscar de Deus estratégias para que esse propósito se estabeleça, se concretize, se confirme. Juízes capítulo 6 e 7, o Senhor chega para Gideão e diz assim: ei, Gideão, homem muito valoroso. Oi? Está falando comigo mesmo, Senhor? É com você mesmo. Mas eu sou o menorzinho da minha família. Sei falar direito. Não, mas é com você mesmo. Tem certeza? É com você mesmo. É você que vai livrar o meu povo dos seus inimigos. Só que eu vou te dar uma estratégia, Gideão. Só que tem muita gente com você. Fala o seguinte: leva essa galera lá embaixo no ribeiro, e aquele que beber água igual cachorro, é esse que vai junto com você. E aí a Bíblia diz então que de 33 mil homens, se não me falha a memória, eles descem até o ribeiro e somente 300 atendem aos requisitos estipulados por Deus. Eram aqueles que bebiam a água e vigiavam. Bebiam a água e vigiavam. O que eu quero dizer com isso? Deus não precisa de muita gente para cumprir o propósito dele na sua vida. Você e Deus são maioria. Não espere multidão. Espere simplesmente cumprir o propósito de Deus para a sua vida na terra. E Gideão pediu vários sinais. Gideão era um cara incrédulo. Primeiro o anjo se apresenta a ele, já era um sinal. Depois Deus então faz essa seleção, segundo sinal. Depois Gideão oferece sacrifício ao Senhor e Deus responde, terceiro sinal. Senhor, só mais um. Olha, não leva a mal não. Eu creio no Senhor, mas, sabe, eu crendo não crendo, eu creio desconfiando. Vou fazer o seguinte, Senhor, vou fazer um bem bolado entre nós dois, para mim cumprir o teu propósito. Se chover em volta do novelo de lã, eu sei que é o Senhor. Aí Deus vai e atende o desejo de Gideão. Fazer o seguinte agora, Senhor, não me leve a mal, só mais um. Faz com que somente o novelo de lã fique molhado. E Deus vai lá e molha somente o novelo de lã com o orvalho. E Gideão, depois desses todos sinais, ele ainda fica meio desconfiado. E Deus percebe essa desconfiança de Gideão e diz assim: ó, Gideão, pega aí o teu auxiliar e desce lá no arraial dos caras. Desce lá no acampamento dos caras, que eu vou fazer você ouvir e ver uma coisa que vai te dar certeza de que eu estou com você. Aí Gideão chega no arraial dos caras, escuta uma conversa lá que os caras estavam com medo do povo de Israel. Eles estavam tremendo de medo, porque eles sabiam que Deus iria dar a vitória ao povo de Israel. E aí o Gideão volta, acho que agora
Não tem mais como eu voltar atrás. Agora não tem escapatória, tem que encarar essa parada. E então o Senhor Deus dá uma estratégia para Gideão. Gideão, você não vai precisar fazer quase nada. Você vai colocar todo mundo com uma trombeta. E quando eu der a ordem, vocês irão tocar a trombeta. Quando vocês tocarem a trombeta, os inimigos se voltarão uns com os outros e eles se matarão uns aos outros e vocês verão que eu ainda continuo sendo Deus. E acontece exatamente assim. Eles tocam a buzina, o exército inimigo se volta cada um contra si, se matam entre si, e Deus dá a vitória a Gideão e aquele povo. E qual que é a lição que nós aprendemos aqui? Que eu tenho que buscar essa estratégia em Deus. Que não adianta eu ir com os meus recursos simplesmente, porque os meus recursos determinadas vezes são limitados, mas em Deus existem recursos ilimitados. Glória a Deus. Talvez você esteja lutando há muito tempo com determinada situação, guerreando com a força do teu braço, com a força do teu intelecto, com a força da tua sabedoria, e Deus está dizendo assim: olha, deixa comigo, você não vai precisar fazer quase nada agora, eu vou te dar uma estratégia. Só que o recurso vai ser meu, porque a minha glória não vou dividir com você. A minha glória a outrem não darei, porque somente a mim pertence a glória. Deixa eu te dizer uma coisa. Da glória, toda honra, Senhor. O recurso que você precisa está no almoxerifado de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. O recurso que você precisa Fala, Jesus. está no almoxerifado de Deus. Fala, Glória a Senhor. Deus. Eu creio. Confirma, Pai. Isso não te isenta de traçar projetos. Isso não te isenta de preparar o campo. Isso não te isenta de lavrar a terra e de semear a terra, ou seja, lá o que for que você tem que fazer. Mas saiba que quando os teus recursos se esgotarem, os recursos de Deus estão disponíveis para que você veja a glória de Deus na sua vida. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. É Deus, confirma. E para encerrar, Deus maravilhoso. o que é preciso para que eu não viva a deriva depois que eu sair daqui? Para que eu tenha um sentido, um propósito de vida. O que é preciso para depois que eu sair daqui, para não ficar, sabe, jogado num mar de dificuldade, de sofrimento, de desilusão, de frustração? Eu preciso entregar a Deus a minha ansiedade. Porque nós temos um projeto de Deus, nós confirmamos com Deus esse projeto, Deus já nos deu estratégia e recursos, mas as coisas ainda não se concretizaram. Nós não conseguimos ainda enxergar, apalpar aquilo que Deus disse que faria conosco e através de nós. E é nesse momento que entra a ansiedade na nossa alma e no nosso coração. E a ansiedade é uma das patologias que mais acometem os seres humanos na atualidade. A ansiedade é a preocupação excessiva com aquilo que está no futuro. A ansiedade é uma patologia que tem levado muitos à depressão e ao suicídio, à morte. A ansiedade é uma patologia que tem levado muitos à morte espiritual, à morte sentimental e à morte dos projetos e dos sonhos de Deus para a vida de muitas pessoas. A ansiedade. Sabe por quê? Deixa eu te dizer uma coisa aqui. A nossa relação com o tempo é uma relação que esmaga.
A nossa relação com o fator tempo é uma relação esmagadora, que pressiona, que oprime, que nós não conseguimos lidar com o fator tempo, porque nós queremos as coisas na base do fast food, a geração Netflix, que é só apertar o botão e está tudo ali facilitado. Aliás, a nossa geração nem tanto, né? Vamos falar a verdade, que aqui não tem nenhum mocinho, né? Mas nós somos influenciados por essa geração sucrilhos. Essa geração de garotão criado no leite com sucrilhos, que tem tudo fácil, tudo mastigado, tudo para ontem, tudo ao delivery, tudo ao fast food, ao disque pizza, Quer nudo, aquele macarrão que você põe água dentro. ao miojo. Grandão assim, ó. Quer nudo, Então nós não sabemos lidar com o fator tempo. E se nós não soubermos lidar com o fator tempo, nós iremos naufragar na fé, nós iremos naufragar nos propósitos, nos projetos e nos sonhos que Deus tem para nós. Abraão e Sara, 75 anos tinha o velhinho. Abraão, tu vai ser pai. Tem certeza, Senhor? Tenho. Mas o velhinho aqui já não dá mais no couro, Senhor. Tem problema, Abraão. Eu ressuscito morto. Tem problema não, Abraão. Eu ressuscito morto. Oh, Deus. E os anos vão passando, o tempo vai passando. E o Abraão olha para Sara, Sara olha para Abraão. E aí, velho? Nada ainda? Nada. Nada, velha. O negócio aqui está morto. Na verdade, quem estava morto era Sara, né? Aí eles têm uma bela ideia. Fazer o seguinte, já que eu não consigo gerar, vamos dar uma forcinha ao Senhor, vamos dar uma ajudinha a Deus. Está ali Agar, bela, bonita, gostosa. Olha só que mulherão. Vai lá, Abraão. Vamos cumprir a propósito de Deus. Vamos cumprir o projeto de Deus para a nossa vida. Acho que nós entendemos errado. O filho que nós iremos ter, acho que é de Agar. Aí os dois vão lá, tem relações, nasce Ismael e gera toda uma confusão. O que isso nos ensina? Que quando nós não sabemos lidar com o fator tempo, nós atropelamos o projeto de Deus, nós atropelamos o sonho de Deus, nós atropelamos o propósito de Deus para a nossa vida e nós conseguimos construir toda uma confusão em volta. Vocês já conhecem a confusão que foi o nascimento daquele garoto. Depois Deus dá uma ordem a Abraão, manda esse moleque com a mãe dele para bem longe, porque a minha promessa é com Isaac. E o livro de Hebreus diz que Abraão, ele foi fortificado na fé dando glória a Deus, né? Não é dando glória a Deus, não é isso. Só que antes, eles fizeram uma besteira. Só que eles não permitiram que essa besteira acabasse com o projeto de Deus. Teve consequências? Teve. O que eu quero te dizer? Talvez você vai sair daqui e você vai fazer algumas besteiras. Eu já fiz um monte. Continuo fazendo. Mas eu não tenho que focar o meu coração e a minha mente nas besteiras que eu porventura venha a fazer. E eu não estou incentivando ninguém a fazer besteira quando sair daqui. Não é isso. Por favor, entenda. Não é isso. Definitivamente não é isso. Porque fazer besteira, fazer o que não deve, não saber esperar o tempo de Deus, traz consigo consequências. Mas se porventura acontecerem desvios no meio do caminho,
Se porventura você fraquejar no meio do caminho, não jogue a toalha, não desista do projeto de Deus para a tua vida. Aleluia. Levanta a cabeça, sacode a poeira, dá volta por cima, porque Deus é contigo. Aleluia. Não é hora de entregar os pontos, porque nós cometemos besteiras, isso é próprio do ser humano. Isso é próprio do ser humano, fazer o que não deve. Mas não deixe que prováveis deslizes no futuro tirem você do sonho, do projeto de Deus para a sua vida. E geralmente isso é resultado de uma ansiedade no coração, que nós não sabemos lidar com ela. E Pedro disse assim: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Glória a Deus. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Glória a Deus. Moacir, lançai sobre ele toda a tua ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Evandro, lança sobre ele toda a tua intranquilidade, a tua fragilidade, a tua ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Verdade. Flávio, lança sobre ele toda a preocupação, todo o temor, todo o desgaste, toda a fragilidade, toda a incerteza, lança, porque ele tem cuidado de você. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Gente, vocês que estão aqui, lança sobre ele toda a vossa preocupação, toda a vossa ansiedade. Porque se você está respirando hoje é porque ele tem cuidado de você. Se você almoçou hoje, se você vai jantar daqui a pouco, é porque ele tem cuidado de você. Se ele cuida do passarinho, se ele cuida de uma planta, de uma flor, ele não cuidaria de vocês? É Deus. E ele continua: homens de pequena fé. Mas aqui eu estou diante de homens de muita fé. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Amém? Vamos nos colocar em pé? Glória a Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado pela resposta.